E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. O século XIX foi uma época de grande certeza na física.
Os cientistas pensavam que tinham desvendado a maioria dos segredos do universo. As leis de Newton explicavam o movimento dos planetas. As equações de Maxwell descreviam a luz e a eletricidade. Parecia que a física estava quase completa. Mas alguns quebra-cabeças permaneciam. Esses quebra-cabeças pareciam pequenos no início. Eles logo revolucionariam nossa compreensão do universo. A física clássica, com seu universo previsível como um relógio, seria virada de cabeça para baixo. Uma nova teoria era necessária. Essa teoria seria chamada de mecânica quântica. As primeiras rachaduras no edifício da física clássica apareceram no estudo do calor e da luz. O mundo da física estava prestes a ficar muito estranho. Em 1900, um físico alemão chamado Max Planck fez uma descoberta inovadora. Planck estava estudando a radiação emitida por objetos quentes. Ele estava tentando entender a relação entre a energia da radiação e sua frequência. A física clássica previa que a energia poderia ser emitida ou absorvida em qualquer quantidade. No entanto, os experimentos de Planck mostraram algo diferente. Planck descobriu que a energia não era contínua. Ela era quantizada. A energia só poderia existir em pacotes discretos, ou quanta. Imagine uma escada, onde você só pode pisar em degraus específicos, não entre eles. Essa era uma ideia radical. Planck havia aberto a porta para uma nova era da física. A descoberta da quantização da energia por Planck foi como uma pedrinha jogada em um lago tranquilo. As ondulações se espalharam, afetando todos os aspectos da física. Logo ficou claro que a quantização não se limitava à luz. Ela se aplicava a todas as formas de energia. As implicações eram profundas. Se a energia era quantizada, então a maneira como os átomos interagiam com a luz tinha que ser repensada. A constante de Planck, denotada pela letra H, tornou-se uma constante fundamental na física. Essa pequena constante destrancou um universo de fenômenos anteriormente ocultos. A revolução quântica havia começado. Em 1905, Albert Einstein, um jovem funcionário de patentes, publicou um artigo que mudaria o mundo da física para sempre. Einstein aplicou a ideia de quantização de Planck à própria luz. Ele propôs que a luz não é apenas uma onda, como se acreditava comumente. Ela também pode se comportar como uma partícula. Ele chamou essas partículas de luz de fótons. Este foi um conceito revolucionário. A teoria do efeito fotoelétrico de Einstein forneceu fortes evidências para a natureza corpuscular da luz. Por este trabalho, Einstein mais tarde receberia o Prêmio Nobel de Física. A dualidade onda-partícula da luz foi o primeiro sinal de que o mundo quântico era um lugar de fenômenos estranhos e contra-intuitivos. Seção 5 – Ondas de matéria. Em 1924, um físico francês chamado Louis de Broglie deu um passo ousado. Ele propôs que, se a luz, uma onda, também podia se comportar como uma partícula, então talvez a matéria, tipicamente pensada como partículas, também pudesse exibir propriedades ondulatórias. A hipótese de de Broglie foi recebida com ceticismo no início. Como algo tão sólido e tangível quanto a matéria também poderia ser uma onda? Parecia absurdo. Sua ideia foi logo confirmada por experimentos. Elétrons, quando disparados contra um cristal, produziam padrões de difração semelhantes aos criados por ondas de luz. Isso forneceu evidências inegáveis de que a matéria, como a luz,
possuía uma natureza dual. O mundo era feito de algo muito mais estranho e maravilhoso. Algo que podia ser ambos ao mesmo tempo. Seção 6. A incerteza de Heisenberg. A dualidade onda-partícula da luz e da matéria teve profundas implicações para nossa compreensão do universo. Em 1927, Werner Heisenberg, um físico alemão, formulou seu famoso princípio da incerteza. Heisenberg mostrou que há um limite fundamental para a precisão com que podemos conhecer a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente medimos a posição de uma partícula, menos podemos saber sobre seu momento, e vice-versa. Esta não é uma limitação de nossos instrumentos de medição. É uma propriedade intrínseca da natureza. Imagine tentar identificar a localização de uma onda em um lago. A onda está espalhada, tornando difícil definir sua posição exata. Essa incerteza é uma característica fundamental do mundo quântico. O universo, em seu nível mais fundamental, é inerentemente incerto. Seção 7. Através de duas fendas ao mesmo tempo. Um dos experimentos mais alucinantes da mecânica quântica é o experimento da dupla fenda. Este experimento simples, porém profundo, ilustra lindamente a dualidade onda-partícula da matéria e a estranheza do mundo quântico. No experimento da dupla fenda, elétrons são disparados contra uma barreira com duas fendas. Atrás da barreira, há uma tela que detecta onde os elétrons aterrissam. Se os elétrons se comportassem apenas como partículas, esperaríamos ver duas faixas brilhantes na tela, correspondendo às duas fendas. No entanto, o que observamos é algo muito mais estranho. Em vez de duas faixas, vemos um padrão de interferência, uma série de franjas claras e escuras. Esse padrão é característico de ondas interferindo umas com as outras. O elétron não passa por uma fenda ou outra. Ele passa por ambas as fendas simultaneamente, como uma onda. Este experimento demonstra que os objetos quânticos existem em uma superposição de estados. Seção 8. O mundo quântico. As descobertas da mecânica quântica revolucionaram nossa compreensão do universo. Elas revelaram um mundo que é fundamentalmente diferente do mundo clássico que percebemos com nossos sentidos. No mundo quântico, os objetos não são simplesmente partículas ou ondas. Eles são ambos e nenhum. Eles existem em uma superposição de estados, desafiando nossas intuições clássicas. A incerteza não é uma limitação do nosso conhecimento. É uma característica inerente do universo. Seção 9. Uma realidade estranha e bela. Quanto mais nos aprofundamos no mundo quântico, mais estranho e belo ele se torna. Nossas intuições clássicas nos falham nos níveis atômico e subatômico. O universo é muito mais misterioso e inspirador do que jamais poderíamos ter imaginado. A mecânica quântica levou a inúmeros avanços tecnológicos, de lasers e transistores, a imagens médicas e energia nuclear. A jornada para o mundo quântico é uma jornada para a própria essência da realidade. É uma jornada que continua a desafiar nossas suposições e expandir nossos horizontes.